Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz para vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E nesta segunda-feira, então dia 28 de setembro, como eu sempre digo para vocês, ressaca! Pois é, ressaca de Fórmula 1, Grande Prêmio da Rússia, 10ª etapa da temporada 2020, atrasada pela pandemia, então chegamos aí já no final do mês de setembro, agora serão voltaremos ao normal, digamos assim, então tivemos 2 rodadas triplas na temporada, agora voltamos então com uma etapa, um final de semana de folga, mais outra etapa, então essa semana é uma semana que não temos Fórmula 1 no domingo, mas tivemos então agora aí o Grande Prêmio da Rússia, uma corrida um tanto quanto morna lá nas primeiras posições, né? Não tivemos muitas alterações ali, tirando o Lewis Hamilton. Pois é, então o Bottas foi quem venceu a corrida e isso porque o Hamilton foi penalizado com 10 segundos, foram 2 penalidades de 5 segundos aplicadas aí no britânico, depois dele fazer um teste de largada, durante ainda a volta de formação, a FIA analisou o incidente, logo que a corrida começou, o incidente estava sob investigação, tivemos ali o safety car, e então logo após o safety car a FIA indicou que o Hamilton tinha que cumprir esses 10 segundos, né? Foram 2 penalidades de 5 segundos, e o britânico então na sua parada nos boxes, né? Ele que largou com pneus macios depois de ter um Q2 um tanto complicado aí com o acidente do Vettel, ele então largou com os pneus macios, teve que parar antes, né, de todo mundo, e aí já pagou ali os 10 segundos, voltou na 11ª posição, remou ainda para a 3ª colocação, mas terminou aí mais de 15 segundos atrás do Verstappen, que foi o 2º colocado, e mais de 22 segundos atrás do 1º colocado, o Valtteri Bottas, né, que cumpriu então a sua função na Mercedes de segundo piloto, que é aproveitar as oportunidades, né, que o Hamilton deixa, então no caso, para que ele vence dessa vez, né, não teve problemas para executar a sua função, foi uma boa corrida do finlandês, mas vamos então ao resultado final do Grande Prêmio da Rússia de 2020. Como eu disse, Valtteri Bottas liderou então a corrida aí com 7 segundos,7 de vantagem para o 2º colocado, Max Verstappen da Red Bull, e Lewis Hamilton então completou o pódio na 3ª posição. O melhor aí do resto, digamos assim, o melhor do pelotão intermediário foi o Sérgio Pérez na 4ª colocação, então para Racing Point. Daniel Ricciardo foi o 5º colocado, ele que sofreu, né, então uma penalidade de 5 segundos depois que o Ocon ali foi facilitar a ultrapassagem para ele na curva 2, a fatídica curva 2, então o Daniel Ricciardo passou por fora ali, como os pilotos eram instruídos a ter que cortar o caminho, fazer todo um percurso ali que a FIA indicou, o Daniel não fez isso, o Daniel Ricciardo não fez isso, já voltou direto para a pista, então foi penalizado aí com 5 segundos no seu tempo, e terminou à frente do Charles Leclerc, o 6º colocado. Então um bom resultado do Leclerc, tendo em vista o desempenho ruim que a Ferrari teve durante todo o final de semana. O Leclerc conseguiu capitalizar ali bons pontos então para a Ferrari, e ele terminou à frente do Esteban Ocon. O Esteban Ocon também fez uma corrida boa ali nas primeiras voltas, mas não conseguiu manter, ele chegou a ser o 4º colocado, mas não conseguiu manter a 4ª colocação, acabou na 7ª colocação, então a Renault mais uma vez conseguindo os seus 2 carros aí dentro do top 10, e então a AlphaTauri, que também vem conseguindo esse feito, na verdade, então Daniel Kvyat terminou dessa vez na frente do Pierre Gasly, foi o 8º colocado, o Gasly foi o 9º e o Alexander Albon foi o 10º colocado, o Albon que também tomou 5 segundos, né, foi punido com 5 segundos por cortar a pista ali na curva 2, e então na curva 2 ela foi precursora aí do safety car, né, logo na primeira volta, pois a gente teve a largada ali, o Bottas pulou muito bem, né? O Bottas que largou em 3º já tomou a posição do Verstappen ali na primeira curva, e aí na curva 2 ele emparelhou lado a lado, chegou a ficar à frente do Hamilton sim, soube respeitar toda a posição ali, também evitou qualquer tipo de incidente, deixou esparramar um pouco mais, o Hamilton acabou ultrapassando, mas foi uma excelente largada
do Bottas. Já o Verstappen, então passou reto ali nessa curva 2. A curva 2 tinha ali, como eu disse, então algumas placas instruindo o caminho que o piloto deveria percorrer se ele saísse com as 4 rodas, então, da pista, né? Ele deveria ir pelo cantinho e percorrer uma espécie de chicane antes de retornar à pista. Então o Verstappen retornou ainda lado a lado ali com o Daniel Ricciardo, mas acabou ganhando a posição. O Ricciardo também perdeu a posição pro Ocon ali na primeira volta, e o Carlos Sainz então proporcionou o primeiro acidente da corrida. Ele escapou ali nessa curva 2, e aí ele deu o pé com toda a força. Eu até brinquei no podcast de hoje, dessa segunda-feira, então você pode conferir lá o F1 Mania em ponto, que vai ao ar de segunda a sexta-feira também, com o Carlos Garcia e comigo, nos maiores agregadores aí de podcast, você pode encontrar. E nós falamos então lá também sobre esse incidente, e pareceu que o Sainz ali deu uma seta para a direita, ficou olhando só para a pista, esqueceu de olhar para frente, né? Acabou acertando com tudo as proteções, danificou completamente o seu MCL 35, acabou até voltando perigosamente para a pista, né? Ele retornou ali no meio da pista com tudo, o Vettel quase acertou ele, né? Sorte que na verdade a gente viu que é um autódromo um tanto quanto perigoso aí, nesse ponto de vista, porque os pilotos podem bater nas proteções e retornar com tudo no meio da pista, e isso é um grande perigo, né? A gente teve então, uma vez que aconteceu isso recentemente, foi o Berry, então lá na Fórmula 2 em Spa-Francorchamps, ele retornou na pista, o Correia acertou ele com tudo, acabou causando a morte aí do francês. Então realmente esse tipo de acidente é o mais perigoso, e Sochi não me convenceu nesse quesito de segurança. Não sei você aí o que você pensa sobre isso, mas pareceu um tanto quanto perigoso. Esse ano eu fiquei reparando mais nisso, um tanto quanto perigoso as proteções tão próximas. Bom, por hoje é isso, eu fico por aqui com essas informações então sobre o Grande Prêmio da Rússia. A Fórmula 1 volta daqui 15 dias com o GP de Eiffel em Nürburgring, uma corrida aí que promete muito, né? Uma pista que não está no calendário recentemente da Fórmula 1, faz bastante tempo que a gente não vê uma corrida em Nürburgring, então agora esse final de semana aí de folga da Fórmula 1, voltamos na semana que vem com o GP de Nürburgring, e durante essa semana então mais sobre o GP da Rússia, além das atualidades da Fórmula 1 aqui no F1 Mania em Dia. Um grande abraço e até mais.